Jo e esse é mais um vídeo do canal Fala aí Preta. Hoje vamos falar de lugar social. Estão prontos? Não? Não estão prontos? Vamos ter que falar assim mesmo, porque é preciso. Lugar social é um estado das coisas. Não é um local físico onde você pode se situar de uma maneira palpável. Oi, meu lugar social é latitude 10, longitude 40, e o seu? Não, né, gente? Seria algo como racismo, a homofobia, a transfobia. São coisas que você não pode palpar fisicamente, mas que você sente os efeitos. O lugar social vai ser definido ao longo da história por uma série de acontecimentos atravessados por relações de poder que vão definir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, quem pode e quem não pode, quem merece e quem não merece X coisas. Se esse lugar social ele é definido ao longo da história, a partir de fatos que acontecem nessa linha histórica, então ele não é algo natural, é algo construído. E se essa linha histórica é atravessada por relações de poder, vai haver aí grupos de pessoas que vão poder ditar qual é o lugar social de outras pessoas. Que outras pessoas, Gil? Você está falando de quem? Quem é que tem um lugar social ditado? Mulheres, negros, homossexuais, transexuais, transgêneros, travestis, profissionais do sexo e etc. O lugar social que foi definido para essas pessoas foi o lugar da marginalização, ou seja, ficam à margem das sociedades e não têm os mesmos acessos que outros grupos. Por acaso você já foi atendida na recepção de uma clínica, num shopping, num restaurante, por alguma travesti? Não? E você acha que isso é acidental? Por acaso você pensa que as travestis decidiram porque elas sentiram uma inspiração, uma vocação se prostituir? Quando eu era criança, meus amiguinhos queriam ser médicas, professoras, psicólogas, advogados. Eu não. Eu sempre quis ser prostituta. Nossa, quando eu imaginava a sensação incrível de estar numa esquina sozinha, com frio de noite, e um estranho me abordar e reclamar do preço que eu estabeleci para ele tocar no meu corpo. Uau, tipo, entrar naquele carro sem saber se eu ia voltar viva, se ia levar uma facada, ser violentada, agredida, um tiro. Sabe aquele medinho gostoso de saber que a polícia ia estar nem aí, porque eles ririam na minha cara se eu falasse que fui violentada. Essa vida é incrível, eu sempre sonhei com isso. Claro que não, né, gente? Travestis, transexuais, muitos transgêneros são empurrados para a prostituição por nós, enquanto sociedade. Sabe quando você vê uma travesti e você conclui automaticamente que ela se prostitui? Você acha que pensa isso sozinha, que foi algo que surgiu do nada? Não. Você aprendeu que o único trabalho que uma travesti pode desenvolver é o da prostituição. Uma profissão marginalizada e totalmente vulnerável. Muitos buscam os serviços, mas, ao mesmo tempo, mantêm as pessoas que são profissionais do sexo à margem, um lugar de exotificação, erotização e satisfação dos desejos de outros, e nada mais. Isso é o estado das coisas, que chegaram aqui não por acidente e querem se manter assim também não por acidente. Aí a gente pode falar do lugar social da mulher, do lugar social do negro na sociedade, que são lugares também que não são acidentais, foram lugares definidos ao longo da história. O lugar social da mulher nunca foi construído como o da protagonista. Nos filmes, nos livros, nos romances, sempre somos aquelas que estão em perigo, estamos esperando um homem forte vir nos salvar, do mal. Aquela que espera a vida inteira por um príncipe encantado para finalmente dar sentido à sua existência. Aquela que está morrendo de amores, mas ela nunca pode tomar iniciativa, porque senão ela vai ser a piranha. Então ela tem que esperar, o boy notar a sua existência. O famoso sexo frágil. Sexo frágil, gente, tá? E o lugar social de pessoas negras? Qual é? A escravidão situou o negro num lugar social de servidão, aquele que serve a pessoas brancas. Então, diferenciou-se aí que aquele que serve é um tipo de pessoa e aquele que é servido é um outro tipo de pessoa. De forma que aquele que serve, ele não vai ter acesso às coisas que aquele que é servido tem. Essa relação
de benefícios e desbenefícios, relação de poder, norteou e ela norteia as relações étnicas, de gênero, na nossa sociedade. Aquele que pode, aquele que não pode. A abolição da escravatura, ela não libertou as pessoas negras, dando a ela todos os direitos, como todas as pessoas da sociedade, todos os acessos, todas as oportunidades. A pessoa negra seguiu ocupando o lugar de servidão. Mas não era só necessário delegar aquele local de servidão a pessoas negras. Era preciso, mais importante, fazer com que as pessoas negras acreditassem que aquele lugar era o único que elas poderiam ocupar na sociedade. Então foram criadas estratégias de reforçamento do lugar social da pessoa negra. Ai, Preta, como assim reforçamento de lugares sociais? O que você está falando? Como assim do que eu estou falando, minha gente? Vocês já repararam quais são os papéis dados às pessoas negras nas novelas do nosso querido Brasil? Já repararam também que toda vez que querem fazer alguma encenação de um bandido, qual é a cor desse bandido? Na atual programação do seu canal favorito, quantas protagonistas negras tem nas novelas? Negros crescem se vendo na TV, nos filmes, nos livros, nas histórias de modo geral, apenas como domésticas, motoristas, bandidos, prostitutas, nunca como os protagonistas. Porque esses lugares de protagonismo, eles já estão ocupados pelas pessoas brancas. E o que se quer reforçar para nós é que o único lugar que podemos ocupar é aquele lugar de servidão. Isso não é acidental. Por isso que não aprendemos na escola a história da cultura negra. Não sabemos o nome de grandes músicos, escritores, poetas, de grandes líderes negros. Não é vantajoso que nós saibamos que existiram negros protagonistas, porque a representatividade, ela importa em muito. Quando eu, enquanto mulher, vejo outras mulheres na TV, nas novelas, nos filmes, nas histórias, desempenhando papéis de protagonismo, isso me inspira, isso me motiva, isso mostra que eu também posso fazer. E quando eu, enquanto negra, vejo outros negros desempenhando papéis de liderança, negros protagonistas, da mesma maneira isso me motiva e me inspira e mostra que eu também posso fazer. Mas, quando eu, enquanto mulher, só me vejo na TV, nas histórias, enquanto aquela que depende de outro, enquanto a frágil, a coadjuvante, o que eu vou aprender é que aquela é a única possibilidade para mim. Da mesma forma, quando eu, enquanto negra, só me vejo nas TVs e nas histórias, numa condição de servidão, em que eu sou apenas representado enquanto criminoso, que não há outra possibilidade para mim, eu vou acreditar nisso. Mas, Preta, por que você está falando disso agora? Por que você acha que é necessário discutir essa questão de lugar social, representatividade? Porque é preciso que a gente entenda que houve e há muito investimento econômico e intelectual para que esses lugares sociais eles continuem da mesma maneira que eles estão, para que a mulher continue sendo a frágil, a dependente, a coadjuvante, para que o negro continue na condição de servidão, para que as travestis e os profissionais do sexo continuem na marginalidade, como exóticos fetiches para satisfazer o prazer de outros. E quando essas pessoas elas querem transcender esses lugares sociais, explorar as outras possibilidades que são dadas aos grupos que não são marginalizados, que vai haver um movimento de retaliação. E é dessa necessidade de conter esses grupos que não aceitam mais o lugar social que foi definido para eles, que vem a violência. O ataque aos grupos feministas,
os ataques homofóbicos, os ataques étnicos de racismo. E isso é uma tentativa de fazer com que esses grupos retrocedam, que eles retornem e fiquem nesse lugar de marginalização que foi definido para eles. No dia 19 de dezembro de 2015, mês passado, um grupo de jovens negros, periféricos e artistas estavam voltando de Brasília, da terceira Conferência Nacional da Juventude, cuja uma das pautas foi a luta contra o racismo, foram vítimas de racismo no voo da TAM. Funcionários da TAM que estavam viajando como passageiros começaram a trocar mensagens por um aplicativo, mostrando incômodo com a presença desses jovens negros no avião, com frases do tipo: depois que as Casas Bahia começaram a vender passagens aéreas, ficou foda andar de avião. Quando foi notada a troca de mensagens entre os agressores, os jovens, claro, ficaram indignados e solicitaram também uma atitude dos comissários de bordo, o que não aconteceu. Os comissários de bordo da TAM protegeram os seus companheiros e abafaram a situação. Os que ficaram como errados foram as vítimas de violência racista. E o mais chocante foram os outros passageiros, que começaram a gritar frases do tipo: vitimistas, viva Bolsonaro, e sei lá mais que outras frases absurdas. De onde vem essa indignação, essa revolta com o fato de pessoas que antes não tinham acesso a esses espaços, estar em aeroportos, estar em aviões, agora estarem nesses espaços? Vem do fato dessas pessoas brancas historicamente privilegiadas não aceitarem que os lugares sociais que foram delegados a pessoas negras sejam transcendidos. É como se o sentimento de invasão, de usurpação de espaço, eles merecem estar naqueles espaços e aquelas pessoas que são marginalizadas não mereceriam estar na espaço. E o fato delas estarem torna o espaço menos atrativo para eles. Você, enquanto negro, nunca sentiu isso? Aquela sensação de que está num lugar, num aeroporto, num local comumente frequentado por pessoas brancas de poder aquisitivo alto, e todos choram de uma maneira estranha, até que você começa a se sentir um invasor, e não sabe onde colocar as mãos. Essa sensação vem do fato de que esses lugares não eram frequentados historicamente por pessoas negras, a não ser que elas estivessem ou limpando, ou servindo, ou abrindo a porta, sendo segurança. Não como frequentadores, por lazer, por prazer, não. O motivo de eu ter ficado tantos dias sem postar um novo vídeo é porque eu estava viajando. 2 anos poupando, comendo muito cuscuz, ovo, sardinha, nada de balada. Para poder fazer uma viagem legal que eu sempre quis fazer. Então eu viajei super empolgada para desbravar esses novos lugares. Primeiro café da manhã, no qual as pessoas iam se servindo, né, em fila, tal, pegando o que queriam. Eu estava lá, seguindo o fluxo normalmente. No começo da fila, mais ou menos umas 18, 20 pessoas à minha frente, tinha uma mulher, 50 anos, branca, muito bem vestida, procurava, olhava para o lado, olhava por fim da mesa de comidas e parecia não achar o que ela estava procurando. Lá no começo da fila, ela olhou para mim assim e o rosto dela se iluminou. Então ela veio muito apressada com o seu prato na mão, o seu talher, o seu copo, né, numa bandeja. Parou na minha frente e disse: onde é que fica o pão? E aí eu me pergunto, o que fez com que essa mulher passasse por 19 pessoas, mais ou menos, para perguntar justamente para mim onde ficava o pão? Veja bem, ela não perguntou: oi, você sabe onde é que fica o pão? Ela teve toda a certeza do mundo de que eu sabia e deveria saber onde ficava o pão na mesa de alimentação. As 19 pessoas às quais ela passou em linha reta até chegar a mim eram brancas e, obviamente, estariam ali enquanto hospedadas. E eu, como a única pessoa negra da fila, só poderia ser uma funcionária do estabelecimento. Eu só poderia estar ali para servir. Eu sempre achei self-service muito mais prático e rápido. Mas nesse dia, eu decidi, não, eu vou experimentar o jantar tradicional, com a mesa posta e tudo mais. Então, essa mesa de jantar no restaurante era uma mesa que tinha em torno de 6, 8 lugares. E sentamos e já haviam 2 casais na mesa. Brancos, bem vestidos, comendo de uma maneira plácida e que responderam praticamente sussurrando o nosso entusiasmado boa noite. Esse mesmo senhor que estava sentado do meu lado
começou a contar o quanto ele gostava de viajar, e os demais começaram a comentar também que gostavam de viajar e etc e tal. Eu estava comendo e aí só fiquei escutando eles falarem. Em algum momento, ele se virou para mim e perguntou com um ar de muita dúvida: e você? Está fazendo o que aqui? Com essas mesmas palavras e essa mesma entonação. Em nenhum momento ele perguntou para os demais o que eles estavam fazendo ali. Não. Ele perguntava: nossa, é sua primeira viagem para cá? O que está achando? Mas para mim, ele achou necessário perguntar o que eu estava fazendo ali, porque eu era um corpo distante. E aí, antes mesmo de eu responder, ele já começou a ter ideias do que poderia ser o motivo. E ele perguntou logo em seguida: você trabalha aqui? Como se a única possibilidade de eu estar ali seria se por acaso, sei lá, ganhei um brinde do meu chefe bom e aí eu estava podendo jantar com os senhorzinhos do restaurante como uma boa funcionária. Ele não conseguia realmente compreender o como por que eu estar ali naquele espaço. Pretos e pretas não retrocedam diante desses ataques. Ocupem sim os espaços que nós também temos direito de ocupar. Vai ter preto nos aeroportos, vai ter preto dentro do avião, vai ter preto nas universidades, preto no cruzeiro, preto no restaurante, preto viajando muito. E não vai ser unicamente como funcionário. Vai ser como pessoa que está usufruindo desses espaços. Mulher saindo do lugar de coadjuvante, preto, abandonando seu lugar de unicamente servidão, e ambos protagonistas de sua história, já está tendo, tá? Agora, se você não aceita que com muita luta estamos mudando os tempos, lide com isso, porque eu já estou lidando com isso muito bem. Obrigada. Se você gostou do vídeo, dá joinha pra mim aí embaixo. E se quer ficar por dentro dos novos vídeos do canal, é só se inscrever e seguir o Fala aí Preto nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Valeu!